Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, iremos demonstrar como fazer o cálculo e também interpretar alguns indicadores gerenciais. Toda empresa, independente do tamanho ou do ramo de negócio que atua, elas precisam ter em mãos informações e dados que permitam conhecer o andamento do negócio e que possam também auxiliar nas tomadas de decisões. Entre tantos dados possíveis que podem ser analisados, vamos trazer aqui alguns indicadores gerenciais que podem auxiliar nesse processo. Os indicadores gerenciais que iremos apresentar nesse trabalho são os seguintes: a definição do ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, os índices de lucratividade e rentabilidade e também o prazo de retorno dos investimentos. Fique conosco até o final desse vídeo, que você vai aprender a fazer os cálculos e também entender para que serve cada um dos indicadores. Sou José Marta Gapieta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Toda empresa, dependendo do porte ou de ramo que atua, seja um microempreendedor individual ou uma mega empresa, ela precisa ter o conhecimento de alguns dados contábeis e financeiros, principalmente no que diz respeito ao total das suas receitas, ou seja, o seu faturamento, os seus gastos com os custos variáveis e fixos, e conhecer o resultado final de toda a operação, se ela está tendo lucro ou prejuízo. Nós podemos encontrar esses valores nas demonstrações contábeis da empresa, mais precisamente na sua DRE, nos seus relatórios gerenciais, fluxo de caixa, ou até mesmo nas suas anotações e orçamentos feitos aí de forma mais simples. Independente da forma, é vital para o desenvolvimento e manutenção do negócio que a empresa tenha conhecimento desses valores. Eu vou utilizar aqui para os nossos cálculos a demonstração do resultado do exercício anual de uma determinada empresa. Então, eu tenho aqui a receita bruta total de vendas, que seria o faturamento, as deduções sobre as vendas, os custos de mercadoria ou serviços, que seriam, então, os custos variáveis da empresa, que subtraídos da receita total me gera o lucro bruto. Eu tenho ainda atrelado ao negócio as despesas fixas, que não tem relação nenhuma com as operações da empresa. Independente da empresa produzir, vender, ou comercializar ou prestar serviço, esses valores vão estar aí presentes. Descontadas as respectivas despesas variáveis e fixas, eu chego ao lucro ou prejuízo operacional do período. Temos outros vídeos no canal onde tratamos com mais profundidade toda essa sistemática. Vamos nos restringir nesse momento aos valores que nos interessam aí para fazer os nossos cálculos. Como já colocado, eu posso ter esses mesmos valores em forma de relatório gerencial, um orçamento ou até mesmo um fluxo de caixa. Eu trago aqui nesse relatório gerencial aquelas informações vistas na DRE, discriminando de forma mais detalhada as contas onde foram registrados cada valor. E em cima desses valores, nós vamos então levantar os nossos indicadores gerenciais. O primeiro indicador que nós iremos analisar é o ponto de equilíbrio contábil. Vamos a uma breve descrição para entendermos a utilização do mesmo. O ponto de equilíbrio contábil é o momento em que as receitas atingem o valor necessário para custear todos os custos operacionais da empresa, ou seja, todas as despesas fixas e variáveis. É o chamado 0 a 0. Esse seria o valor limite para a empresa sanar todas as suas contas. Se as vendas superarem esse valor, a empresa obtém lucro. Caso contrário, ficará no prejuízo. A fórmula para encontrarmos o ponto de equilíbrio contábil é a seguinte: é o total dos custos fixos dividido pelo percentual de margem de contribuição. E vamos primeiramente entender o que é a margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que o lucro bruto da empresa, ou seja, o preço de venda diminuído dos seus custos variáveis. Então, eu tenho que margem de contribuição é igual à minha receita total, menos as deduções, ou seja, os descontos sobre as vendas, que deu aqui R$ 203.250, menos os custos operacionais envolvidos, com a aquisição de mercadorias, insumos e também, se caso houver, dos serviços prestados, que no nosso caso totalizou R$ 825 mil. Dou Enter e chego então à minha margem de contribuição de R$ 474.750, que é o valor aqui encontrado então para o nosso lucro bruto. Para encontrar o percentual, eu vou pegar esse valor, 474.750, e dividir pela minha receita total, ou seja, meu faturamento, de 1.503.000. Chegamos então ao valor de 31,59%, que é o valor encontrado aqui na nossa DRE, que por sua vez seria o mesmo encontrado no nosso relatório gerencial. Então, voltando aqui à nossa fórmula, eu reencontrei então o meu percentual da margem de contribuição. Então, agora eu tenho que identificar qual o valor total do meu custo fixo. Eu tenho aqui na DRE, em despesas administrativas, o valor de 180 mil. E em despesas comerciais, 15 mil, que me totalizou 195 mil, que é o mesmo total alcançado, somando todas as despesas aqui do meu relatório gerencial. Então, aplicando a fórmula, eu chego no valor de R$ 617.345,97 para o meu ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, esse seria o valor total das minhas vendas para pagar todos os meus custos variáveis e também as minhas despesas fixas. Vamos fazer aqui então a aplicação e uma breve conferência da fórmula. Então, eu tenho que meu ponto de equilíbrio contábil é o seguinte: é igual às minhas despesas fixas de 195 mil dividido pelo percentual de margem de contribuição. Então, cheguei aqui ao mesmo valor encontrado.
Se eu pegar esse valor e lançar aqui para o meu faturamento, eu teria a seguinte condição: 617.345,97 centavos. Eu não tive lucro nem prejuízo, ou seja, eu fiquei no 0 a 0. Então, esse é o valor das minhas vendas que eu preciso ter para cobrir todos os meus custos variáveis e minhas despesas fixas. Como eu posso fazer uma análise e aplicação desse indicador? Colocamos essa condição de exemplo na esfera anual, porque eu estou utilizando aqui uma demonstração de resultado com dados anuais. Mas você pode utilizar esse indicador para verificar o andamento dentro das suas operações mensais, possibilitando assim identificar qual é o exato momento que você precisa aí agilizar suas vendas para chegar no final com um resultado positivo. Vamos fazer aqui o exercício de fixação para o cálculo. Eu tenho aqui que uma empresa, ela vende o produto pelo preço de R$10 e os seus custos variáveis é no valor de R$ 7,50 e os custos fixos totais do mês é no valor de R$5.000. Então, nesse caso, a minha margem de contribuição seria R$10 menos os custos variáveis de R$ 7,50, igual a R$ 2,50, que corresponde a 25% do valor de venda. Então, eu teria para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, R$5.000 dividido por 25% é igual a R$20.000. Então, esse seria o valor a ser alcançado para cobrir todas as minhas despesas fixas e variáveis. Então, temos aqui a seguinte condição. Vimos que para alcançar o nosso ponto de equilíbrio contábil, eu preciso vender R$20.000 em mercadorias, cujo preço unitário é de R$10. Então, eu preciso vender 2.000 produtos. Logo, eu tenho que os 2.000 produtos multiplicados pelo custo variável dá um total de R$15.000. Mais o custo fixo, que é de 5.000, eu chego realmente aos R$20.000, que vai cobrir todas as minhas despesas. Ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico leva em conta o acréscimo do lucro desejado pela empresa. Esse seria o valor limite para a empresa pagar todas as suas contas e ainda obter o retorno do lucro almejado. Então, a fórmula seria custo fixo dividido pelo percentual da margem de contribuição menos o percentual do lucro desejado. Em cima dos nossos valores já demonstrados, se a empresa almejar um lucro de 15%, ela teria como resultado, do ponto de equilíbrio econômico, o valor de R$1.175.631,77. Vamos fazer então a aplicação da fórmula aqui no nosso modelo. Eu tenho meu custo fixo de 195.000, que divide o percentual da margem de contribuição menos os 15%, que é o lucro desejado. Então eu cheguei aqui realmente ao mesmo valor. Vamos agora então registrar esse valor aqui na nossa receita bruta. R$1.175.631,77. Eu obtive um lucro operacional de R$176.344,77, que corresponde exatamente aos 15% de lucro que eu queria ali na minha operação. Então esse é o valor total a ser atingido com as vendas para obter um lucro aí de 15%. Se eu conseguir durante o processo atingir valores acima desse patamar, então eu estarei tendo lucro acima dos 15%. Caso contrário, a minha meta não será alcançada. Então, se colocar aqui aquela margem de lucro obtida na nossa demonstração financeira, que foi de 18,61%, eu chego ao resultado da nossa demonstração financeira, que foi de R$1.503.000. Como podemos observar aqui, que me gerou aqui então um lucro de R$279.750. Eu tenho aqui abaixo lançados outros valores que estão diretamente relacionados à atividade fim da empresa, como o saldo das despesas e receitas financeiras e o saldo das receitas e despesas não operacionais. Então, cabe lembrar que estamos utilizando para o cálculo do ponto de equilíbrio os valores relacionados ao processo operacional da organização. Vamos fixar o nosso cálculo, só que agora, ao invés de usar o percentual, vamos usar aqui o valor monetário para o lucro pretendido. Então, eu tenho aqui meu preço de venda é de R$10, os meus custos variáveis é de R$7,50, o total dos meus custos fixos é de R$5.000 e eu desejo um lucro dessas operações no valor de R$3.000. Então, minha margem de contribuição seria meu preço de venda de R$10 menos meus custos variáveis de R$7,50, que deu aqui os R$2,50, que corresponde a 25% do valor do preço de venda. A fórmula que vamos utilizar agora, ao invés de utilizar o percentual do lucro diminuído aqui da margem de contribuição, vamos utilizar o valor monetário do lucro somado aos R$5.000 das despesas fixas. Então eu tenho que o ponto de equilíbrio econômico seria o custo fixo mais o lucro desejado dividido pelo percentual da margem de contribuição. Então seria 5.000 mais 3.000 dividido por 25%, que deu então R$32.000. Então esse seria o valor alcançado para pagar todas as minhas despesas e ainda ter um lucro de R$3.000. Para chegar a esse valor, eu teria que vender 3.200 produtos, que seria R$32.000, que é o total da minha receita, dividido por R$10, que é o valor unitário do meu produto. Com isso, eu tenho a seguinte condição. Custo variável é igual a 3.200 produtos multiplicado pelo custo, que é de R$7,50, deu R$24.000, mais o custo fixo de R$5.000, somado ao lucro desejado de R$3.000, eu chego realmente aos R$32.000, resultantes aqui da minha fórmula. Vamos a outro indicador, ponto de equilíbrio financeiro.
O ponto de equilíbrio financeiro representará o valor limite para a empresa pagar todas as suas obrigações com terceiros, excluindo esses valores que não geram desembolso de recursos, como depreciação, exaustão, entre outros. Caso as vendas sejam inferiores a este valor, a empresa não conseguirá saldar todas as suas dívidas com terceiros. Resumindo, esse indicador irá demonstrar o quanto que a empresa tem de obrigações financeiras relacionadas a fornecedor, a bancos, entre outros. Não leve em consideração nos cálculos as despesas que não geram desembolsos financeiros, como as depreciações, por exemplo. Eu tenho aqui no meu relatório gerencial R$ 3.500 relacionado à depreciação. Então a fórmula seria custo fixo menos depreciações e outros valores aqui que não geram desembolso, dividido pela margem de contribuição. Eu encontrei aqui no nosso exemplo o valor de R$ 606.265,40. Então, voltando aqui à minha demonstração, onde fizemos os cálculos para o ponto de equilíbrio contábil, que considera também os valores de despesas que não geram desembolso, como a depreciação, por exemplo, que no nosso caso ali foi de 3.500, se eu deduzir esse valor da minha despesa administrativa menos a depreciação de 3.500, eu cheguei então aos mesmos R$ 606.265,40, que é o nosso valor calculado aqui no nosso exemplo. Então esse seria o valor que eu teria que ficar atento ao meu fluxo de caixa para poder saldar aí todas as minhas dívidas com terceiros. Então vamos fazer aqui a nossa fixação. Eu tenho aqui os mesmos valores demonstrados nos exemplos anteriores, só que dentro das minhas despesas fixas, eu tenho aqui o valor de R$ 140 com depreciação. Então para a margem de contribuição, eu faria o mesmo cálculo anterior, que daria aqui 25%, e na fórmula eu vou diminuir do meu custo fixo os R$ 140 que não são relacionados a um desembolso monetário. Então seria os 5.000 menos 140 dividido por 25%, que daria R$ 19.440. Então eu preciso vender 1.944 produtos para poder sanar as minhas contas com terceiros. Então eu teria 1.944 produtos multiplicado por 750, que é o meu custo variável, que é igual a 14.580, mais o meu custo fixo, que é de 5.000, menos a depreciação de 140. Fechou então aqui os R$ 19.440. Então, esses três pontos de equilíbrio são importantes ser observados pela empresa, primeiro para identificar como é que anda esse processo de venda em relação a esses indicadores, e também para definir ações estratégicas para evitar prejuízos aí ao longo do tempo. Vamos ver agora o indicador relacionado ao índice de lucratividade da empresa. Esse índice indica o quanto a empresa ou o negócio efetivamente ganhou em relação a tudo que recebeu. É a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas em percentual. Representa os ganhos da empresa comparados ao seu faturamento. Revela a eficiência da empresa, ou seja, se ela consegue cobrir os custos e ainda gerar um bom percentual de lucro com suas operações. A fórmula seria a seguinte, seria o lucro líquido dividido pelas vendas totais multiplicado por 100. Para o nosso exemplo, a lucratividade foi de 18,71%, que é o resultado encontrado aqui na nossa demonstração contábil. Nesse cálculo, eu já posso utilizar o lucro líquido final, incluindo aqui as operações financeiras e também as outras despesas e receitas não operacionais. Se esses valores não forem relevantes, pode ser utilizado o valor do lucro líquido operacional. Então chegamos aqui ao 18,71%. Reforçando que quanto maior for esse valor, melhor terá sido o resultado da empresa. Lembrando que ele pode também ser negativo. Vou colocar 500 mil de despesa aqui. Já daria um resultado de menos 1,58%. Vamos fazer aqui a nossa fixação. Uma empresa teve como receita de vendas R$ 10.000. Os seus custos variáveis foi de 4.500 e os custos fixos 3.500. Então chegaria ao lucro líquido da seguinte forma: total das vendas diminuído dos custos variáveis menos os custos fixos deu um total de R$ 2.000. A lucratividade então seria os 2.000 dividido por R$ 10.000, que seria 0,20, multiplicado por 100 igual a 20%, que é a aplicação da nossa fórmula aqui, como vimos. Vamos avaliar agora o indicador de rentabilidade. Vamos fazer aqui uma ressalva. Rentabilidade não é sinônimo de lucratividade. Enquanto a lucratividade indica o resultado com as operações da empresa, a rentabilidade representa o retorno que as operações da empresa estão gerando em relação aos investimentos realizados no negócio. Ou seja, a rentabilidade compara o lucro final com os investimentos realizados. Verifica a capacidade do negócio em gerar retorno a partir dos recursos investidos. Neste exemplo, a empresa representa um retorno de 28 centavos para cada R$ 1 investido. O indicador pode servir também como base comparativa dos resultados alcançados no negócio em relação a outras empresas ou outros tipos de investimentos. A fórmula do índice de rentabilidade seria então a seguinte: lucro líquido dividido pelo investimento total multiplicado por 100. Então, para esse cálculo, a empresa precisa ter contabilizado o valor total investido na sua implementação. Para o nosso exemplo, estaremos utilizando o valor total de R$ 1 milhão. Então, o cálculo seria igual ao lucro líquido dividido pelo investimento total multiplicado por 100, que é da fórmula. Daria 28,3%.
Então, como vimos, isso representa que para cada R$ 1 investido, a empresa tem um retorno de 28 centavos. Aqui também, quanto maior for o valor, melhor estará sendo o desempenho da organização. O índice de rentabilidade também poderá ser muito útil para a empresa prever aí novos investimentos, abertura de filial, compra de equipamentos, para verificar se vai ser viável aquela operação. E também, como aqui foi colocado, ele pode servir de base para um comparativo financeiro com outras empresas e também com outros investimentos. Por exemplo, se eu tiver que ter um resultado constante, anual, de apenas 3%, e a caderneta de poupança está remunerando 6% ao ano, é momento de rever aqui as operações da empresa para melhorar aqui a sua rentabilidade. Vamos aqui então fixar o nosso cálculo. Tem aqui um lucro líquido mensal de R$ 2.000. O total de investimentos foi de 20 mil. A rentabilidade será igual ao lucro líquido dividido pelo total de investimentos. Seria 2.000 dividido por 20 mil. E deu 0,10 multiplicado por 100 igual a 10%. Isso representa que eu teria um retorno de 10 centavos para cada R$ 1 investido. E finalizando aqui o nosso estudo, vamos analisar o indicador de prazo de retorno dos investimentos. Esse indicador representa o prazo, ou seja, o tempo, que a empresa irá levar para recuperar o investimento realizado. Custo de abertura do negócio, por exemplo, levando em conta a sua capacidade de gerar receitas e lucros. Pode também ser utilizado para avaliar a viabilidade e retorno de investimentos pontuais da empresa, compra de equipamentos, ampliações, aumento de produção e etc. A fórmula seria prazo de retorno de investimento igual a investimento total dividido pelo lucro líquido. No nosso caso aqui, deu 3,56 anos, ou seja, uma média aí de 3 anos e meio. Seria o investimento total dividido pelo lucro líquido. Esse indicador se torna importante à medida que você pode avaliar aí o tempo de retorno daquele valor que você investiu aí no seu negócio. Ele pode ser utilizado, inclusive, até mesmo na fase de planejamento aí do negócio, antes mesmo de abrir a empresa, podendo dar suporte aí para a análise e o processo decisório. Vamos fazer aqui a fixação do cálculo do indicador, que é muito simples. Eu tenho aqui o lucro líquido mensal de R$ 2.000 e um total de investimento de R$ 20.000. Qual o tempo que eu levaria para ter o retorno desse meu capital investido? Então, o prazo de retorno de investimento seria 20 mil dividido por 2.000, igual a 10. Neste exemplo, o retorno do valor investido se daria em 10 meses. Fechando aqui o nosso estudo, fizemos a análise e os cálculos dos seguintes indicadores: ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, os índices de lucratividade e rentabilidade e o prazo de retorno dos investimentos. Então, vimos aí o cálculo e a aplicação desses indicadores e o quanto que é importante a empresa ter aí o mínimo de controle financeiro e operacional para poder fazer a avaliação do seu desempenho ao longo do tempo, podendo melhor identificar e avaliar o resultado do seu negócio e entender o rumo que a sua empresa está tomando e também ter esses dados, subsídios, para tomar decisões estratégicas para a manutenção e desenvolvimento da empresa. Temos aqui no canal vários conteúdos relacionados ao desenvolvimento e gestão empresarial, demonstrando como formar o preço de mercadorias, produtos e serviços, e também assuntos relacionados ao processo de gestão empresarial, processo de qualidade, enfim, uma gama de assuntos aí que podem de alguma forma auxiliar você e a sua empresa a ter o melhor desenvolvimento aí dos seus processos. Se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso então a todos esses conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.